Fala pessoal, essa aula aqui vai ser aula de integrações, né? Meu nome é Alan, sou um dos especialistas aqui em Salesforce da Sysmap. Tô meio pegado aqui esses dias, então não consegui entrar com vocês lá no horário, né? Mas vou estar deixando essa aula aqui pronta para que a gente consiga dar sequência, né? Sem interromper o fluxo do Bootcamp. Então, como vai funcionar aqui a nossa dinâmica? A gente vai dividir em 4 blocos essa aula aqui, e aí, primeiro, a gente vai começar a introdução à API, então a gente vai entender um conceito ali do zero sobre o que é API, depois a gente vai entrar ali no REST API, então vamos no detalhe aqui, teórico de como funciona uma chamada REST. Depois a gente vai para a chamada padrão que o Salesforce usa nativamente, né, que é a própria REST API, que vamos falar mais acima, ali para excluir, atualizar, criar registros dentro do Salesforce e depois as chamadas personalizadas com Apex. Então, bora lá para o próximo slide. Primeiramente, né, o que é a API? De nada adianta a gente ir para a parte do Salesforce se vocês não entenderem primeiro o que de fato é essa tal de API, né? Então, a API, ela nada mais é do que uma interface de programação de aplicações, né? O nome, ele pode parecer meio complicado, meio estranho, mas a primeira vez que o professor falou isso para mim, eu também achei confuso, mas é bem simples. Então, tem uma analogia aqui que acho que todo mundo já deve ter visto em algum momento, né? Que é essa do garçom, do restaurante e do cliente sendo atendido, né? Tem muito meme de Instagram e tal. É a mais comum dentro desse nosso mercado aqui de TI, né? Então, imagine que a gente está num restaurante, você olha o cardápio e escolhe o prato e faz o pedido. A gente em nenhum momento vai até a cozinha preparar, mas quem faz essa ponte entre nós e a cozinha vai ser o garçom, né? Então vocês pedem para o garçom, ele leva para a cozinha prepara, o garçom traz de volta o pratinho já pronto. Então, nesse caso aqui da imagem que a gente está vendo, a API ela é o garçom. Ele é intermediário entre quem está pedindo, que somos nós, e quem chama, e quem a gente chama de cliente, né? Que é quem processa e vai ser o servidor, né? Nesse caso, a cozinha. Então, a API é isso. Ela recebe uma requisição, entrega para o servidor processa e devolve uma resposta pela mesma API, né? Então, nessa imagem aqui a gente tem muito bem essa ilustraçãozinha. E aí a gente tem aqui, né? De um lado tem o usuário, ou o sistema que pede, no meio a gente vai ter a API fazendo a ponte, do outro lado tem o servidor que processa, sem segredo. Aí um ponto que é importante, pô, Alan, mas quando é que a gente usa isso, né? A gente usa isso todos os dias. Quando você pede comida lá no iFood, quando você recebe um Pix, né? Esse daí é a parte que a gente mais deve gostar. Quando você usa o Google Maps, por exemplo, tudo isso vocês estão chamando as APIs. Então é um sistema batendo no outro, fazendo requisições, né? E aí o porquê a gente precisa saber o que é API para trabalhar com o Salesforce. Aí é porque o Salesforce ele não trabalha sozinho, né? Então, sempre que a gente for trabalhar com o Salesforce, dificilmente você vai estar somente no Salesforce, né? Ele precisa trocar dados com algo. Então, muitas vezes vai ter um sistema de billing, vai ter uma plataforma de marketing, algum app mobile, e aí você vai pegando essas informações ou enviando através das APIs, né? Então, dominar o conceito do que é uma API é obrigatório para qualquer um de nós que formos trabalhar com o Salesforce, né? Então, bora lá pro próximo slide. E aí no próximo slide a gente já vai entrar aqui no REST API. Então, o porquê o REST API, né? É porque existem vários tipos de APIs. Algum de vocês, se já são da área de TI, né, fazem a faculdade de TI ou algo do tipo, podem já ter escutado falar em SOAP, GraphQL, deixa eu ver outra, aquela gRPC. Cada uma vai ter o seu modo de uso, né? Mas quem domina o mercado hoje para Salesforce, e o Salesforce usa como padrão, é o REST API, que é a representação de estado transferido, algo assim, né, em português. Mas na prática o que isso quer dizer é que a gente trabalha com alguns recursos, né? Então, no Salesforce, os recursos que a gente trabalha, por exemplo, que são nativos em quase todas as orgs, vai ser o account, o contact, o opportunity, e a gente manipula esses recursos, né, usando métodos HTTPs. Então, por exemplo, quando a gente for fazer uma chamada para o lado do cliente, né, do servidor, entre eles acontece essa chamada HTTP, né? Então, o cliente manda uma request e recebe uma response. E aí, toda chamada REST tem 5 componentes que vocês vão precisar entender, né? Quais são esses componentes? O primeiro é o endpoint. Então, a gente vai ter uma URL, né? Por exemplo. E aí, nessa URL, a gente vai... Uh, nessa URL, a gente vai ter... Aqui mais para baixo vai ter uma URL nossa. E aí, a gente vai conseguir chamar o recurso, né? Então, a gente, por exemplo, no método HTTP, o que a gente quer fazer é dar um get. Então, a gente vai dar um get para buscar algo. A gente vai dar um post para criar outra coisa, vai fazer um path para atualizar e um delete para apagar. Então, se a gente pensar nesses métodos como verbos, o get seria o me dê, o post seria o crie, o path seria o atualize e o delete seria o apague, né? Então, um terceiro elemento que a gente tem vão ser os headers, que eles vão ser os metadados ali da nossa requisição. E o mais importante, que eu lembro aqui agora, vai ser o authorization, que vai levar, né, o nosso token de autenticação, e o content type, que vai ser a formatação dos dados que a gente vai estar enviando. O quarto
a gente pode considerar aqui o body, que vão ser os dados que a gente vai enviar, né? Então, comumente é utilizado ali, né, o body, mas em chamadas de que o método vai ser o post, o path e o put. No get e no delete é difícil ter. Eu mesmo acho que não me recordo de usar body em um get ou delete, né? O quinto elemento que a gente vai ter aqui seria o status code, né? Que é o status code da resposta. Então, geralmente, quando alguém cria uma API, o que cada status code significa, né? O 200 significa ok, deu tudo certo. O 201 é que foi criado, o registro foi criado. O 400 seria um bad request, deu alguma coisa errado na transação, né? Você mandou algo errado. O 401 seria o não autorizado, né? Sem permissão. Acho que tem mais um. Tem mais dois. Teria o 404, que é not found, e o 500, que seria erro no servidor. Acho que daqui pra gente seria isso. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem anotar que na próxima aula nós vamos sanar. Então, bora lá pro slide 5. Então, aqui a gente já entendeu o conceito, né? Antes até de falar do Salesforce, a gente já entendeu como funciona. Quer dizer, eu espero, né? E aí a gente vai falar agora como funciona para o Salesforce, né? Então, a gente vai começar aqui pela operação mais simples de todas, que é com o método get. Então, se vocês olharem a estrutura na tela, a gente vai ter aqui esse endpoint, né, seguido de um ID. Então a gente tem aqui o service barra data barra v4 barra sobjects barra account seguido de um ID. O método da chamada é o get e o objeto utilizado é o account, né? Então, quando eu faço essa requisição aqui, o Salesforce ele vai devolver um registro completo desse account em específico, no formato de JSON, né? Todos os campos que o meu usuário tem permissão para ver vão aparecer aqui nesse response, né? Então, se vocês repararem, o ID que está na URL, ele vai ser um identificador dentro do Salesforce, né? Então, a gente está olhando para a tabela do Salesforce, do account, e dentro dessa tabela, a gente tem um registro que vai ser esse ID aqui, né? Então, a gente pode até fazer essa chamada aqui. Deixa eu pegar... Opa, fui desconectado. Deixa eu pegar o meu ID aqui, peraí, pessoal. Então, pra gente fazer essa chamada, deixa eu só pegar meu usuário aqui. Beleza. Bora pegar um account. Então, select ID from account. Só para nós fazermos essa chamada. Então, a gente vem aqui no REST Explore. Então, por exemplo, aqui a gente já tem o endpoint, né? Já montado de outra coisa minha aqui. Mas vamos usar o do nosso exemplo, né? Então, bora lá. O método é o get. O nosso método da chamada está igualzinho o do nosso exemplo, o nosso objeto também, e aí a gente só passou um ID que tem nessa org aqui em específico, né? Então ele vai me devolver todos os dados aqui dessa chamada que eu tenho acesso, né? Então, com isso daqui, a gente já consegue, né, pegar um JSON com todos os campos que eu posso ver, como ID, name, billing city, phone, tudo estruturado. É isso que o sistema externo receberia de uma consulta no Salesforce. Então, um exemplo bom também, né? Quando vocês vão olhar o Instagram de alguém, né? Se vocês vão ver um perfil, aí aquilo ali vocês estão fazendo uma chamada, né? Em algum lugar e vem aquele perfil. Isso daqui seria o que um sistema externo, né, conseguiria ver ao chamar o Salesforce. Então, a gente consultou algo, agora a gente vai criar um registro, né? Então, por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei, pronto. O de criar, a gente vai usar o post. Se vocês separarem bem, a URL ela é praticamente igual à última, a diferença é que não tem o ID no final. Isso faz sentido, porque o registro ainda não existe, então você vai criar um registro, né? E o método, se vocês separarem aqui no amarelinho, acho que meu mouse não sei se aparece para vocês, ele vai ser utilizado em muitos casos que vocês precisam criar ou um registro de billing aqui no Salesforce, um registro de endereço de um sistema externo, mas vamos dar uma sequência aqui, né? Qualquer objeto custom também, né? Pode ser um que vocês criem sem ser um account aqui, que é um dos padrões do Salesforce, também aceita um post. Então, tudo vai aceitar o post normalmente. Pelo que eu lembro, não existe, né, nenhuma restrição quanto a isso. Então, vamos fazer uma chamada aqui do post, só para vocês darem uma olhada, né? Então, aqui, a gente, em vez de ter o ID, a gente muda para o post. Apaga aqui, deixa eu só dar um clear. Deixa eu ver se é porque o body estava precisando de algo. Ó, perfeito.
ele precisa que a gente passe um name para criar. Então, beleza. Apesar de eu estar aqui, né? A gente não ser uma aula ao vivo, é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui para essa aula, né? Então acabou que eu esqueci, né? Que eu tinha que passar um campo. Então, bora lá. Passar o name, né? Então aqui no body, a gente vai passar name. Opa. Name, deixa eu ver. Aí, curso sysmap. Vamos ver se vai agora. Agora ele criou o registro aqui, né? Se a gente for olhar aqui, where name igual curso sysmap. Opa. Where ID, que é o ID que ele criou. Ele criou esse cara. Vamos ver ele aqui dentro do Salesforce. Então, vocês verem aqui, né? Ele criou uma conta com o nome curso sysmap, né? E aí, se formos olhar a estrutura que ele devolve, né? Ele devolve ali o ID do registro que foi criado, que a gente pegou e levou lá para nossa consulta aqui na base. A gente vai ter o status, né? Então, success quer dizer que deu true, e vai ter o status code, né? Vocês olharem aqui, é o status code que a gente comentou mais cedo de criado, né? Então, guardem sempre esse padrão. O post mais URL sem ID mais bodies com dados vai criar um registro, né? Se aí, Alan, se não tivesse essa validação do name, aí ele criaria um ID aqui sem nada, né? Aí dificilmente vocês vão ter esse cenário, mas pode ocorrer, né? Então, agora a gente vai para a próxima etapa. Deixa eu ver. Próxima etapa vai ser o path. Eu passei esse daqui porque esse daqui era meio que o que a gente ia fazer para criar o registro, né? Que aí passa um nome. Mas a gente já fez isso ali mão na massa, né? Então, bora lá. Para a gente, então, atualizar aquele registro que a gente acabou de criar. A gente pode pegar a chamada que a gente fez agora, né? E aí vocês devem se lembrar que eu dei um get aquela hora, né? Então peguei a informação de um ID que já existia, né? Eu passei um ID e obtive aquela informação. Então se eu quiser atualizar, eu posso só passar o ID aqui, mudar o método para path. Mudei o método para path, vou botar aqui o nome do curso sysmap 2.0 e vou enviar aqui, né? Response none, deixa eu dar uma olhada. Ele já devolveu aqui, né? A resposta já atualizou, né? A resposta do path, ela é um pouco diferente, tá? Ela deu status 404. O 404 significa que deu certo, mas que não tem body nenhum de retorno, né? É um comportamento padrão, se vocês verem aqui, né? Retorno none. Então, não tem por que estranhar, tá? Aí, deixa eu ver agora, a gente vai pro delete. Então, aqui no delete, vai ser o último que a gente vai estar rodando aqui, né? Ele segue o mesmo padrão, vocês vão passar um ID e, igual eu falei antes, não precisa de body nenhum. Então, a gente pode só mudar aqui do path pro delete, o ID ainda é o mesmo do cara que a gente criou anteriormente, e aí a gente pode fazer essa chamada aqui, não precisa de body, até porque a gente não vai passar nada mais pro sistema. Deixa eu só passar esse body vazio aqui para ver um negócio. Ele já apagou o nosso registro, não é mais para existir, então ele vai aparecer aqui, ocorreu um problema, que a gente já apagou. E a resposta dele é igual do path, né? Não tem nenhum retorno de body no response para nós, né? E aí tem um ponto que é importante, que ele é o quê? O delete no Salesforce, né? Ele não necessariamente vai apagar já o registro, né? Então, se a gente for olhar na lixeira, esse registro aqui ele ainda vai estar lá. Então, não precisam se preocupar se vocês deletarem ou sem querer, que vocês conseguem recuperar. Acho que tem alguns dias, não lembro quantos dias são, mas cuidado, né? Porque se tem um método que vocês passam, que aí ele também apaga o que ficou lá na lixeira, e aí sim, aí já era, né? E nem todo objeto é recuperável. Então, é um bom ponto de atenção, tá? Agora, pessoal, que a gente já viu ali, né, os principais métodos, a gente vai para um recurso muito bom das chamadas também, que é o quê? Ao invés de eu buscar um registro por ID, né, eu vou fazer um comando que ele executa um SOCL via REST, né? Então, antigamente não, né? Nos últimos exemplos aqui, a gente ou não passou ID nenhum e criou, né? Ou a gente passou a consultar com o ID. Mas e se a gente quiser fazer um pouco diferente, né? Em vez disso, eu queira rodar uma query completa, a gente faz uma chamada via SOCL. Então, se vocês repararem, a gente deixou de passar o ID, vamos estar fazendo de novo, né? Um método get e a query SOCL vai ser passada como um parâmetro na URL, né? Se vocês repararem aqui onde meu mouse está passando, os espaços eles viram esse maisinho na URL, né? E aí, o porquê isso? É porque a URL isso é, como é que a gente chama? URL encoding, isso se chama URL encoding, que é um dos padrões da web, né? Então, por exemplo, aqui
a gente faz select name from account. Eita, aí demorou. Deixa eu fazer um negócio aqui. Select, id from account, limit 5. Então, isso daqui vai virar esse cara aqui, né? Na URL aqui da página vai ser passado um select mais name mais from mais objeto. Então, o retorno de dados que a gente for receber vai ser o que essa query achou, né? E aí, quando vocês precisarem buscar, né, algum dado específico, essa é uma das formas que vocês podem fazer. Então, para a gente continuar nossos exemplos aqui, né, vamos montar essa chamadinha aqui para a gente no Salesforce, né? Deixa eu ver como é que eu tinha montado aqui. Service data. Tá, beleza. Nessa daqui, pessoal, tem um erro. A gente não passa o objects quando faz essa chamada de soco, né? Porque a gente já está fazendo a query dentro desse objeto. Então, aqui é até um ponto que eu teria que ajustar no slide, tá? Então, bora lá. Deixa aí papo e vamos lá fazer a chamada. Service data v59.0 query. Aí a gente passa a interrogação. Ok, uau, aí a gente faz o nosso select aqui, então a gente pode pegar mais de um dado, né? Então, quando a gente passa os campos, a gente não precisa ficar botando mais, até porque não existe o espaçamento aqui, né? Então a gente pode passar só a vírgula ali para acessar esse campo da tabela, né? Essa coluna da tabela. Aí a gente vai passar o nosso from, acessar o nosso objeto. Opa. O limite. Rapaz, tô ruim de digitar, viu? Assim que é demais passar 2 aqui. Então, a gente conseguiu, né, através dessa chamada aqui, ter o retorno de 2 contas, tendo elas o seu ID e o seu name, né? Se vocês quiserem obter mais informação, é só aqui na parte da coluna você passar mais campos. Então, bora lá. A gente vai pro... Pronto, os detalhes de chamada. E aqui, pessoal, é um dos mais importantes, tá? Esse slide aqui vai ser crucial para vocês, até porque a gente vai falar dos detalhes que vão fazer ou não a chamada funcionar, que vai ser o endereço e a autorização que tem. Então, o primeiro seria o endereço da org. Por exemplo, a URL ela vai ser a base e é sempre o domínio do seu ambiente Salesforce, né? Então, isso daqui, ó, seria a base. Não sei se vocês veem, né? Mas tá marcadinho, né? E aí, por exemplo, né? No caso de vocês, vocês verão o domínio de vocês. Eu botei aqui como exemplo, né? Meu ambiente, tal. E depois que vocês pegam essa base, vocês vão concatenar com o método que vocês vão querer chamar, né? Então, se eu quero buscar accounts, vocês vão fazer muito semelhante ao que eu fiz no slide anterior, né? Vocês vão pôr o ambiente de vocês, barra services, barra data, barra a versão da API, barra objects, barra account. Então, é só gravar esse padrão, não tem erro. O padrão é o quê? Domínio, barra service, mais data, que é barra data, mais a versão, mais o recurso que vocês vão estar utilizando. E aí que entra a parte mais importante agora, se a gente poder falar, que vai ser o quê? Vai ser a autorização para a gente fazer isso acontecer, né? Então, toda chamada REST que a gente faz, ela precisa de um bearer token. O inglês também não é um dos melhores, tá? Me perdoe, mas já tô treinando isso aí que a galera tá no meu pé. Então, a gente vai ter sempre esse bearer token no nosso header. E aí, o que é esse token, né? O que a gente poderia exemplificar para ser esse token que a gente escuta tanto aí o pessoal falar, né? Esse token nada mais, nada menos seria do que um crachá digital. Então, com esse crachá você diz, opa, esse cara aqui ele tem permissão para acessar o ambiente. E se vocês olharem ali no header que a gente está passando, né? A gente está mandando autorização bearer, seguindo que é esse token gigante aqui que vocês estão vendo meu mouse passar, né? Então, nessa parte daqui, a gente também pode gerar ele de outras formas, né? Então a gente pode passar via usuário e senha, via ALF 2.0, via JTW. Em produção, as formas que o pessoal mais passa é via ALF. E para desenvolvimento de teste, a gente pode gerar, né? E usar o token gerado pelo próprio Workbench, né? Então, o que a gente precisa saber aqui de mais importante que a gente tenha como regra de ouro aqui para nós, né? Que é, a gente nunca vai fazer um hard-coded do token no nosso código. Não, isso daí jamais. E aí, por que a gente nunca faria isso, né? Nunca colocaria essa parte hard-coded no nosso token? Por ela ser uma credencial sensível, né? Como uma senha. E o outro ponto é que isso expira. Então, se eu não me engano, na maioria dos clientes que vocês vão trabalhar, esse token, ele, se durar muito, dura 10 minutos, tá? E aí passou esse tempo, a chamada começa a dar 401. Quem anotou aí o que é cada status code, sabe que o 401 é não autorizado, né? Então, provavelmente, o token já venceu e você vai precisar gerar um novo. Deixa eu ver. O que mais aqui a gente pode falar?
Se alguém tiver alguma dúvida enquanto a isso, a hora de perguntar seria agora, tá? Eu vou dar uma pausa aqui, que o pessoal tá me chamando em outra agenda, mas eu acho que até aqui já tem bastante conteúdo gravado, se eu não me engano já deu umas meia hora de conteúdo ou mais. E aí eu vou continuar isso daqui numa próxima janela, tá, pessoal? Valeu!